Licença, Juliano. E aí? E aí? Fala, seu maluco. Essa frase é minha, não é sua. Ué. Ó que eu vou dar amarelo, hein? Cara, que prazer estar aqui com vocês. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Ricardo. Ricardo, qual é o seu negócio, irmão? Juliano, eu sou farmacêutico, formado há mais de 10 anos, mas de vivência de drogaria há mais de 20 anos. Hoje eu vim com a minha esposa e com meu filho, estão ali na sala de espera. Legal. E empreende com eles? empreendo com eles. Sim, Seu filho tem quantos anos? 3 meses. Ah, então já está empreendedor já. Já tá, ele já vai lá dá pro balcão, já é ali, já fica ali, a pessoa, que bonitinho, e acaba comprando. Já é o garoto propaganda. Já é assim, tem gente que não percebe isso, mas criança pequena vende muito, viu? É isso, é verdade. O pessoal vai ali, deixa eu comprar para ajudar. Não é isso não. Então, nós somos empreendedores do segmento do varejo farmacêutico, nós temos uma drogaria, é uma licenciada da marca Farmaconde. E a minha vinda aqui hoje, Juliano, é trazendo uma dor muito grande, que nesses de mais de 10 anos de história, de mais de 20 anos de drogaria, eu trago uma dor muito grande que eu vejo ela se repetindo nesses 20 anos, que são referente à acessibilidade, adesão e agilidade. Nós estamos falando hoje de um segmento que ele movimenta, em 2025, ele movimentou 240 bi nacional. Então, é um segmento muito grande, gigante. Isso contando grandes redes e pequenas redes, tá? Então, mas mesmo assim, é algo que eu vejo por estar numa região periférica e numa região onde eu atendo um público que ele é mais recorrente, ele volta mais, é fidelizado na minha loja, mas eu vejo ainda uma dor muito grande com relação à acessibilidade ao tratamento e adesão. Por que isso, Juliano? Por mais que é um segmento desse tamanho, com 240 bi no mês, é um segmento ainda muito fragmentado, onde cada rede trabalha de uma forma. Então, o paciente hoje, ele vai ao médico, ele sai com receituário. E ele fala, e agora? O que eu faço com isso? Eu vou na farmácia do meu amigo da esquina. Chega na farmácia do amigo da esquina, às vezes por ser farmácia de bairro, não tem o medicamento que ele precisa. Vai encomendar. Essa encomenda demora, depende da logística da distribuidora. Com isso, a adesão ao tratamento ela fica prejudicada. Primeiro motivo. Segundo motivo, um receituário de medicamento de controle especial. Esse paciente ele depende de vários fatores. O médico ter assinado a receita, o médico ter colocado a data certa, o endereço certo do paciente, o nome certo, o medicamento certo e posologia certa. São 6 coisas que podem impedir hoje do paciente comprar uma medicação na farmácia. Pensando em tudo isso, a gente vê um gargalo muito grande e é algo que impossibilita hoje a adesão principalmente a idosos. Então essa dor que traz hoje, primeiro, da compra desse medicamento, é a minha vinda até aqui, é sobre isso que eu quero falar contigo. Hoje, o que eu pensei por muito tempo com relação a isso? Algo que linkasse a clínica, o médico, a drogaria e o paciente. Poxa vida, mas nós temos muito e-commerce hoje, o próprio iFood, 99, Farmácia Zep, são aplicativos maravilhosos. Só que no que diz respeito a medicamentos de controle especial, hoje nenhum deles tem uma acessibilidade ao paciente. E é algo que é permitido, desde que seja feito de forma muito clara e objetiva. Como funciona isso? Através de receituário digital. O receituário digital hoje, ele é algo que já existe, mas não é tanto divulgado. Os aplicativos hoje que fazem isso, aonde que eles se perdem? Por exemplo, se você passa num médico hoje e ele te dá um receituário digital e você manda uma mensagem para a farmácia. Você depende da farmácia atender aquele receituário, validar e entregar a medicação. Voltamos naquela velha questão. Tem no estoque? Não tem, vou encomendar, vou ter que vir em outra farmácia. Eu trago um caso real de uma senhora de 70 anos que eu atendi na farmácia ontem, inclusive. Era um medicamento de uso controlado e eu não tinha na farmácia. E foi algo que aconteceu comigo. Poxa, Ricardo, mas eu preciso do remédio para hoje. Não, mas eu vou encomendar para amanhã para a senhora. Mas eu precisava comprar para hoje. Por fim, eu acabei encomendando para ela. Mas ela teria grande chance, se ela tivesse uma locomoção maior,
Dela ter ido para outro lugar. Comprar. Mas qual que é esse projeto ligado a aumentar a adesão aqui aos tratamentos e resolver o problema, principalmente de medicamento de uso controlado, você está na fase da ideia, você já tem um protótipo, que fase que ela está? Estou na fase da ideia. Estou na fase da ideia. Eu vim apresentar essa ideia para você hoje e entender como podemos estruturar isso para que a gente consiga sanar essa dor que existe hoje nesse mercado de 240 bi. Boa. Tem uma coisa sobre ideia que, essencialmente, Ricardo, é começar pequeno. Porque o que acontece, assim, dentro da sua loja, da sua farmácia, ela já pode ser um laboratório de um teste. Sim. E para esse teste funcionar, provavelmente você também teria que ter alguns médicos ali associados, alguns médicos parceiros contigo para fazer disso também um experimento. A primeira recomendação que eu te falaria é como que você consegue resolver esse problema sem tecnologia, basicamente usando a sua farmácia, alguns médicos parceiros e paciente. Por que sem tecnologia? Em baixa escala, você consegue provavelmente resolver isso com o WhatsApp. Provavelmente. Digamos que o médico não tem acesso ao prontuário digital, sei lá, você poderia descobrir quem tem esse prontuário digital e falar, médico, usa esse aqui. Então, como que você usa as peças que já existem dentro do mercado? Aqui eu quero trazer uma coisa sobre tirar ideias do papel, Ricardo, que eu aprendi muito com o tempo. Eu vou falar o jeito errado que eu fiz, que eu perdi milhões fazendo isso, porque foram várias vezes, teve vezes que eu perdi 300 mil, 500 mil e tal, tudo mais. E como que eu fiz para fazer negócios investindo muito menos dinheiro que deu mais certo. O jeito errado é você falar assim, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma dor, vou fazer um sistema, vou fazer um software e já começa a codar, já começa a construir sistemas para resolver aquela dor. Sendo que, na verdade, ela nem está validada direito. Como que eu aprendi a tirar ideias do papel? Como que eu consigo fazer com o mínimo possível de tecnologia? Usando WhatsApp, usando uma landing page simples, usando sistemas de terceiros que já existem, e fazendo disso um grande piloto, um grande experimento. Isso aqui tem um pouco a ver com uma mentalidade meio hacker, que é como que eu testo tendo poucos materiais à minha disposição. Eu não sei se é da época do MacGyver, que ele... Assim, é mais na linha do MacGyver de você ficar juntando algumas coisas... Algumas peças meio que você já tem à mão para construir algo, do que você fazer um produto perfeito e tal. O que pode ajudar hoje também é que com a IA ficou muito mais fácil tirar protótipos do papel. Muito mais fácil. Só que eu vou te falar que menos importante do que o protótipo é você conseguir extrair das personas aqui, que é o farmacêutico, o paciente e o médico, qual é a dinâmica deles, como que você se encaixa na dinâmica deles. Porque um grande erro, grande erro, Ricardo, é achar que a gente vai mudar a rotina das pessoas. Você pode mudar, mas leva muito tempo. Qual foi o maior desafio do iFood no começo? Foi fazer as pessoas abrir mão do telefone. E fazer pela plataforma. Porque o telefone já funciona. Eu já sei como faz, funciona, a comida chega, tá tudo ali. Então, daí você fala, cara, mas é muito mais fácil pelo aplicativo, mas é o hábito. A hora que a pessoa pensa na pizza, já vinha o celular, já vinha o imã de geladeira, o celular na mão e tal, já era um hábito. Vou ligar na minha pizzaria. Então o que acontece? O médico tem um hábito, o paciente tem um hábito e a farmácia tem um hábito. Para um projeto desse funcionar, boa parte do desafio é como você faz para se encaixar nos hábitos, dentro do possível. Alguns você vai ter que romper. Sim. Mas alguns você pode aproveitar. Então, um exemplo de hábito normal. Assim, todo médico, através da secretária, lida com o WhatsApp. Então, se você falar para ela, você precisa mandar por WhatsApp, é uma ferramenta que ela já tem domínio. Você não precisa criar um hábito. Você não precisa treinar ela. É basicamente uma coisa que já está no dia a dia. Paciente, mesma coisa. Agora, você falar, tem que baixar um aplicativo, já é um outro hábito. Então, uma das coisas que eu te diria é como que você faz para testar com o mínimo possível de tecnologia. Hoje, Juliano, a nossa empresa, a Farmaconde filial Cidade Tiradentes, se você pega o mercado nacional, ele movimenta 240 bi
no ano. Só que você pega quanto isso representa no marketplace, quanto isso é venda online, é 24 bi. Então você vê aí basicamente 10%. A nossa loja hoje, com as ferramentas que nós temos com relação ao atendimento, o chatbot que nós temos hoje, WhatsApp, que nos auxilia demais, o WhatsApp, junto com o chatbot já, ele representa a minha venda hoje mais de 20% já. Então já estou no dobro do que o mercado. Você já é mais digital que a média, legal? Exatamente. Você está surfando mais a onda. Ainda tem algumas coisas que estamos implementando, melhorando, né, com relação principalmente a atendimento. E a IA chegando junto com a gente agora também. Quando você fala com relação a baixar o app, é mais simples do que isso. O app quem vai ter é a clínica, é o médico. Quando chega para o paciente, é um QR Code que ele escaneia da receita e ele, ao escanear, já aparece ali o acesso dele nas farmácias que a clínica já cadastrou os dados do paciente, as farmácias mais próximas, os valores que tem daqueles medicamentos que ele está prescrito a ele. Então, hoje o idoso, que é minha grande preocupação pela tecnologia, o idoso ele consegue, pelo QR Code, já ter acesso automático nessa ideia que hoje eu trago para você. Com relação à adesão ao tratamento, o principal problema que nós temos com relação à adesão do paciente idoso é com relação à posologia, atendimento, que tudo isso o app vai auxiliar bastante com notificações e com lembretes de dose que terá quando ele tiver esse cadastro efetivado por um simples pop-up no telefone. Sim. Isso já seria uma ferramenta mais de fidelização, né, do que essa parte, a perna inicial da venda, né? Sim. Você tem a venda e depois você tem a fidelização, que é fazer ele aderir ao medicamento e tal. Deixa eu mostrar um negócio para ti aqui, Ricardo, que é... Eu mostro isso na minha imersão, que eu acho valioso, que é o seguinte: por que eu te perguntei a fase que você está? Porque basicamente eu vejo três grandes fases, tá, de um negócio. Assim, tem a fase da ideia, tem a fase do projeto, ou protótipo, e tem a fase da empresa. E tem uma coisa que, assim, é bem diferente o que você tem que fazer em cada um deles. Bem diferente. Na fase da ideia, que você já está navegando há algum tempo, você já tem uma boa noção do seu tamanho do mercado, você já tem uma boa noção da dor que você quer resolver. Então, tamanho do mercado, você já sabe a dor, você já tem uma hipótese de solução. Você não tem a solução, você tem a hipótese. Porque o que acontece numa startup, tipicamente, é que você tá querendo mudar o futuro. Existe uma forma como as pessoas consomem remédio hoje. Você está medicamento e você está falando, não, eu acho que pode ser melhor isso. Tem uma dor aqui e eu acredito que existe em caminhos mais eficientes para isso. Então, você tem uma hipótese de como fazer isso. O único jeito de você validar uma hipótese é testando. Então, o que eu estou querendo dizer? Assim, a fase da ideia, ela tem um ponto em que você precisa dar o próximo passo. E aqui já tem tudo a ver com teste. Pode ser que você esteja, e eu conheço, entendo essa dificuldade, você pode estar com dificuldade de dar esse pulo. Porque você já maturou essa ideia. Assim, você já pensou, já conversou, já fez, você já está girando em torno dela. O fato de fazer isso, provavelmente as suas hipóteses já estão mais maduras, você já entende um pouco mais, você já está na ideia. Agora, qual que é o ponto? Se você não der o próximo passo, você vai continuar girando. Por quê? Você nunca vai ter certeza. Nunca. Nunca. Por mais brilhante que seja a hipótese que você tenha. E você nunca vai conseguir convencer alguém que você tem certeza. Se você chegasse para mim, Ricardo, e falasse assim, Juliano, eu vou te provar que isso aqui está certo. Eu ia falar assim, cara, você tem uma boa hipótese. Assim, não tem como você garantir que o futuro vai ser do jeito que você está pensando. Sim. Mas tem uma boa hipótese. Como que você prova para as pessoas? Testando. E aí que entra, tem como testar com pouco dinheiro. Sim. Aí que tem o jeito errado e o jeito certo. Tem como você testar, eu já fiz isso gastando muito dinheiro.
achando que, nossa, para testar isso eu preciso de um engenheiro de software, preciso de não sei o quê, daí você vai botar lá uma fortuna. Mas eu acredito no teste barato, cara. E só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, dentro do Gringo, a gente estava com 100 milhões em caixa de investimento e a gente ia entrar em seguro. E daí a gente falou para o time, não é para sair fazendo tela, não é para sair fazendo sistema. A gente só vai colocar um botão falando, quer comprar seguro, clique aqui. E fale com o nosso time no WhatsApp. E daí no WhatsApp o nosso time entendia a necessidade, trocava ideia e tal. E com essas interações a gente formatou um produto único no mercado. Mas o teste foi barato. Porque se você deixar, vamos fazer tela, vamos fazer um app, vamos fazer isso, fazer aquilo, não é assim no meu aprendizado. Daí uma vez que você testar barato, aí entra um ponto que é você coletar dados. Por que acontece? Algumas coisas vão dar certo, outras vão dar errado. Sim. Por exemplo, você vai lá e fala com o médico, falou com X médico, quantos deles aderiram ao seu negócio? 5%, 10%? Daí, digamos que o médico vai, você vai, pega e manda um WhatsApp para o paciente para ele descobrir as farmácias. Quantos por cento dos pacientes aderiram? Então, esses dados, eles vão te evidenciar o quão boa é a sua hipótese. Esses dados é que vão te dizer, pô, você está indo no caminho certo, está indo no caminho errado. E daí, se você tem um teste de dados, aí você consegue levantar dinheiro. Acho que esse é o ponto. Porque aqui, se você consegue, de alguma forma, provar que faz sentido o que você está fazendo e que os dados são promissores, aí você tem acesso a dinheiro farto no Brasil para fazer. Sim. Entendeu? E daí, só por curiosidade, é aí, com esse dinheiro, que você constrói uma empresa. Porque aí você vai ter que trazer pessoas mais especialistas, você vai ter que trazer um time bravo, você vai ter que investir muita grana em marketing, porque aqui é onde você olha para a escala. Aqui, inclusive, falar uma outra coisa também, que é um ponto de erro. Muitas vezes as pessoas estão aqui pensando em escala. Aqui é teste. Aqui você tem que trabalhar com 6 pessoas, 12 pessoas, poucos clientes, escala minúscula. Porque aqui o importante é você ter teste de dados. Validou, aí você vai para a escala. Tem muita gente que tem uma hipótese e já quer criar uma coisa escalável. E você tem que passar primeiro por uma fase de validação. Então, assim, no seu caso, eu acho que você já tem as suas hipóteses relativamente organizadas, precisa dar o próximo passo. Tem eu mencionei aqui a Landor, né, na conversa anterior. A Landor ela é um grupo de tecnologia e uma das coisas que é feito lá são testes baratos. Porque às vezes você fala assim, cara, eu não sei como... eu sei que com AI dá para fazer coisas baratas, mas você não manja. Pô, você pode contratar a Landor em, sei lá, 2 semanas você tem um sistema rodando. Porque uma coisa que aconteceu, Ricardo, e que é uma oportunidade, que muita gente pode não estar vendo, para fazer um sistema antes você gastava uns 200, 300, 500 mil reais. Hoje você faz com 10% desse valor. Com a IA ajuda bastante. Você contrata uma empresa igual a Landor, assim, 20, 30, 50 mil reais faz um sistema. Entendeu? Então, se tornou muito mais acessível para fazer teste. Porque daí depois, assim, pô, deu certo e tal, você vai criar uma empresa, aí você tem que ter um time robusto, você tem que trazer engenheiros de software brabo, vai usar muito AI, mas precisa ter pessoas acima da média para te ajudar a conduzir o processo todo. Mas na fase que você está hoje, eu partiria para teste, cara. Hoje o teste maior que nós fazemos, Juliano, qual é? Esse receituário, ele chega para mim pelo WhatsApp, hoje eu pago o Google Ads, pago plataforma para cuidar. Então, esse cliente, ele chega até mim, que foi o responsável pelo nosso crescimento no nosso delivery. E aí, eu tenho uma forma de fazer isso sem a tecnologia, como você falou, pelo WhatsApp. E eu faço isso. Por exemplo, chegou uma receita de antibiótico para mim, amoxicilina com clavulanato. Eu tenho a opção do meu motoboy ir buscar esse receituário, trazer até a farmácia para mim ou fazer a dispensação. Isso é permitido pela vigilância sanitária. Sim. É onde que eu tenho um custo maior de envio do motoboy, enquanto ele vai buscar, eu tenho outra entrega parada aqui que demorou, então as minhas 60, 70 entregas por dia já fica prejudicada por esse
por essa ida e vinda do motoboy. Essa perna extra aí, né? Então, o foco seria justamente isso, a gente encurtar esse tempo com o receituário digital para facilitar a entrega do medicamento e acompanhamento. Esse teste hoje nós já fazemos. E por que o médico não usa o receituário digital tanto quanto poderia? Minha esposa ontem passou no médico dela que ela passa lá do ginecologista. Eu estava junto com ele e eu fiz essa pergunta para ele. Ele acha muito mais fácil hoje a escrita do receituário dele, ele não quer optar pela digitalização, ele nem usa o computador na sala dele ainda. É um médico de mais idade. E nessa minha vivência, Juliana, eu passei 5 anos na indústria farmacêutica. Eu trabalhei no laboratório Eurofarma. Eu era propagandista vendedor. E aí, fazendo isso, eu fazia aulas para residentes de urologia, ginecologia, pediatria. E nessas aulas eu percebi o quê? O médico ele saía da residência com conteúdo técnico muito apurado. Sim. No entanto, na hora dele executar isso na vivência médica, é onde aconteciam esses gargalos de que a gente auxiliava eles na prescrição, como prescrever, né, o direcionamento dos produtos, o posicionamento que a indústria tinha frente a isso. Então, essa ideia desse nosso projeto é justamente isso, né? A próxima fase, eu já pensei até em coisas para frente que, não que eu tenha isso como algo visionário, não é isso, mas seriam próximas etapas. Educação médica continuada, educação para os profissionais de farmácia, porque hoje, Juliano, o paciente ele fica muito refém da individualidade do atendimento do balconista. Sim. E isso Depende você tem o quê? muito... Os balconistas melhores são os mais antigos. Só que essa galera já está ficando mais idosa, está aposentando. E os jovens que vêm, eles são da era tecnológica. Então, esse acolhimento que tem com o paciente, hoje nós não temos uma padronização. Você vai na rede, uma rede ou outra que tem essa capacitação para o colaborador. Então, a próxima fase desse projeto, o futuro, seria essa capacitação como uma universidade voltada nesse sentido. Não uma universidade de estrutura, mas uma universidade voltada para educação continuada desses profissionais de toda a escala da drogaria. Entendi. Tem uma... a parte de capacitação seria principalmente do médico, para ele começar a usar esse tipo de tecnologia. Porque aí você já tem uma redução ou quase isenção total de erros que podem impedir o paciente de ter que voltar ao consultório para corrigir uma receita. Entendi. Tem uma coisa, Ricardo, nisso aí que você falou, que é assim, como você pode entrar na rotina de um médico, né? Que é aquilo que eu estava falando. Teve uma vez que eu conheci um pessoal que, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas eu até estive na sede deles, e o que eles faziam basicamente? Eles entraram dentro do médico através de um software de clínica médica. Só que, na verdade, esse software de clínica médica era tipo um cavalo de Troia só. Porque o que eles queriam mesmo? O que eles queriam mesmo é que o médico circulasse com as receitas lá dentro e ele virasse uma ponte para farmácias, de alguma forma, essa receita chegar na farmácia e ele ganhar um FII nessa transação, de alguma forma, de alguma das pontas. Essa empresa. O que está por trás disso? Ele foi assim, cara, mudar o hábito do médico é difícil, vai ter que treinar, vai ter que capacitar, vai ter que azucrinar ele e tal. Daí ele foi numa linha de todo médico precisa resolver toda a clínica, né, precisa resolver o problema de prontuário, precisa ter a receita, seja digital ou não, então precisa ser resolvido. Daí ele entrou nessa porta, que é obrigatória. Com isso ele criou um canal com vários médicos, imagina, centenas, milhares de médicos, de clínicas e médicos usando o sistema dele. A partir daí ele consegue... Porque imagina um médico preenchendo no sistema e fala assim, cara, você quer receber o link aqui para comprar? Ou nem pergunta, aperta lá, o paciente já recebe um link no WhatsApp com a receita e com aonde comprar. Exatamente. Isso aqui caminha um pouco naquela linha que eu te falei, assim, como que você faz para mudar um hábito de modo mais simples? Entrando nele. O cara já tem que preencher o prontuário em algum lugar, ele já tem que fazer isso aí. Então, se ele fizer num sistema que já conecta, ele não precisa nem querer. É justamente essa. Já sai automático.
Eu não vou conseguir lembrar o nome dessa empresa. Sei que ela recebeu aporte, que ela tinha investidores fortes por trás, mas eu não vou lembrar o nome mesmo. Mas é uma Continua tese no mercado interessante. ainda? Continua. Hoje as empresas que você tem pioneira ali é a Memed, é a Mevo. Acho que chamava Vitra, alguma coisa assim. Não era exatamente isso, mas um nome parecido com esse, Vitra. E é interessante, porque assim, muitas vezes o produto não é o que a gente pensa. O cara vendendo um software para clínica, o foco dele não é esse. Não é a clínica. Não é assim, não é... Tá focado no FII que ele vai receber do... O foco dele é entrar num ecossistema bilionário, de modo meio orgânico, meio sem fricção com as partes, porque pro médico pedir o telefone do paciente é normal. Sim. Me passa o telefone aí, então já está lá dentro e tal. Então, assim, para o sistema que está fazendo prontuário, mandar um link para o cara, seja com a receita digital ou com o lugar de comprar, é trivial. O receituário digital via link hoje, acho que é a forma que mais expressa essa facilidade, né? E de acesso. A maior parte dos sistemas já devem contemplar a receita digital, né? Ou não? É muito prático hoje, né? Quando você vai utilizar você fala estabelecimento, farmácia? O médico mesmo, o médico ele usa bastante o digital, porque eu vejo usando pouco ainda, né? Juliano, coloco que menos de 50% é digital hoje. Que chega para nós, pelo menos naquela região ali, é menos de 50%. Os médicos aderem muito hoje à escrita ainda. Ou receituário impresso. Mas chega perto de metade? Se for, é bastante até pro... Chega sim, chega. Aumentou muito a adesão, então, nos últimos anos, né? É porque, como você falou, é um sistema que ele traz praticidade para a empresa, né, para a clínica, para o médico prescrever, né, e ele facilita muito o acesso. Essa questão do telefone já pegou lá na recepção quando o paciente ele foi cadastrar os dados dele para aderir à consulta. Então, o telefone hoje é o dado mais fácil do paciente. E aqui eu quero responder de modo objetivo uma coisa, Ricardo, que pode estar por trás da sua ideia. É assim, Juliano, você investiria nessa ideia, energia nela, né, para tirá-la do papel? Eu vou te falar alguns pontos de cuidado que eu tomaria. Tem muita gente cercando o médico do lado de software de clínica, software para fazer prontuário e tal, tudo mais. E esses caras vão ter a faca e o queijo na mão para fazer com que o cara mande uma mensagem para o cliente e conecte ali com farmácias e, enfim, seja um ponto de partida. Dele. Então, uma das coisas que eu veria, eu estudaria um pouco o grau de maturidade dessas ferramentas, onde elas estão e tal. Por quê? Ele é um jogo de conquista. Porque o médico que estiver usando a ferramenta X e com um clique já resolve tudo para o paciente, ele não vai... Imagina você chegar para ele e falar assim, não, mas você vai entrar nesse outro app, nesse outro sistema, vai digitar aqui o negócio. E eu falo assim, cara, eu já estou aqui dentro, já digitei o prontuário, já tem muita gente fazendo prontuário até por AI, né? Ele vai captando a consulta e vai... Então, assim, já está tudo aqui dentro, por que eu vou entrar em outro lugar para fazer? Então, a fricção é muito grande. Uma das coisas que eu veria é o quão aberto o mercado está para entrar na ponta lá. Eu vejo que os grandes hospitais optam por isso hoje, as pequenas clínicas não. As pequenas clínicas hoje têm essa dificuldade da informatização. Mas elas não rodam sistemas ou são sistemas ruins ainda? Rodam sistemas, mas não são esses sistemas com receituário digital. Eu concordo. Prontuários próprios, né? Eu concordo. Tem uma coisa assim, que eu não quero aí falar mal da empresa, mas assim, a líder de software de clínica é ruim a solução deles. E só que tem uma nova geração de software surgindo para superar ela. Mas ela ainda é muito conhecida, tem muita pulverizada, roda em um monte de lugar. Então, assim, tem um player que tem um share grande de mercado. Só que ele é ruim. Não é que ele é ruim, ele é old school. Ele é aquele software velho. Antigo e tal. Então, ele, sim, está resolvendo a dor, funciona, mas não vai na linha da nova geração. E daí, esse que eu te falei, que recebeu investimento e tal, já é uma nova geração. Já é em nuvem, muito mais simples de usar, já tem integrado o receita digital,
já está conectando com farmácia, então assim, já está em uma outra pegada, mais moderna. Então eu daria uma estudada nesses sistemas de clínica, porque eles são a porta de entrada desse mercado. Sim. E, particularmente falando, eu acho que não é tão fácil entrar nesse mercado. Porque as clínicas, imagina que o médico já tem uma solução lá. Você vai ter que quebrar uma inércia. Você vai ter que falar, não, mas troca. Não, mas eu tô bem aqui. Não, mas é melhor. Então, assim, você vai ter que quebrar uma inércia. E toda inércia é difícil de ser quebrada. Eu vi você falando muito sobre isso no último episódio que você falou com o rapaz, você explicou sobre isso para ele. Falando sobre os primeiros que você colocar, você ter ali um diferencial para ele. Para você realmente mostrar para ele ali que ele vai ter uma segurança. A segurança principal que eu acho que você falou foi que faz muito sentido nesse ponto, é de que, se o meu app parar de funcionar, você não vai perder a plataforma. Você fica com o código. É seu código. Fica como um plano B ali. Eu acho que faz muito sentido porque hoje um sistema de saúde que está com esse aplicativo, que ele é mais obsoleto, é mais antigo, né, ele ter algo novo e você leva para ele que aconteça o que acontecer, ele vai ter essa tecnologia, e eu acho que é bem interessante, é bem legal. E assim, no final das contas, Ricardo, é difícil tirar essa ideia do papel, tá? Sim. Ela esbarra em concorrentes que são softwares de gestão de clínica e hospital. Ele esbarra em marketplaces de farmácia, que, de certa forma, ele tem já a conexão, ele já tem o cliente e a farmácia, só que ele precisa ter o originador, mas certamente ele está pensando em como que eu me conecto em mais originadores, como que eu conecto o médico aqui dentro, como que eu conecto essas pessoas aqui para já o paciente nem tomar decisão, já cai direto em mim. Então, certamente tem players aí de marketplace também que estão pensando nisso. Para isso aqui ser desenrolado, eu estudaria principalmente a ponta do médico, o quanto que ele está disposto a uma solução nova, um sistema novo e tal, porque ele me parece ser o ponto de partida. Porque se o médico não entrar no sistema, como que você vai ter informação? Mas, Juliano, observando isso, onde eu passo meu filho no médico, eu vejo lá que eles têm armários e armários de arquivos. Sim. E tem uma pessoa só para limpar e cuidar dos armários de arquivo. Então é uma dor que essas clínicas têm também, cara. É uma dor que eles têm da burocratização que tem hoje de você guardar prontuário, de você ter informações do paciente. O digital não precisa ser guardado presencial, É nuvem, está na nuvem. Né? Então, eu acredito que seja uma ideia que ela vai chegar e vai ajudar demais. Tem uma coisa que pode, tem uma coisa, assim, aí é um outro ponto, Ricardo, que é assim, imagina que tem, pensa que os hospitais já têm um sistema. Pode ser bom ou ruim, mas tem um sistema. De prontuário deles. E pode ser que eles queiram trocar, tal, mas tem lá um sistema. As clínicas razoáveis, elas também têm um sistema. Elas podem estar com esse sistema mais antigo que eu falei, querendo trocar e tal. Mas assim, elas têm sistema e vão continuar tendo. Agora, tem uma galera que ela está desprovida de tudo, que usa pouca tecnologia, que aí tem um percentual razoável que está nas cavernas lá ainda. Uma coisa que pode ter algum sentido, existe uma solução extremamente simples que poderia atender esses médicos, só que o risco é você ficar muito nichado nos médicos desinformatizados. Hoje, por exemplo, o que eu vejo que poderia atingir esse público e trazer um benefício para ele, se a gente pensasse começando principalmente com receituário digital, só com receituário, né? Se você pensar no prontuário, ele tem um sistema dele, poderia fazer a IA fazer isso para ser uma junção ao sistema dele, para que ele só prescreva e a gente consiga entrar nessa questão de direcionamento do marketplace. Porque temos muitos profissionais hoje que estão mudando muito o mercado. Né? Hoje você tem nutrólogo, nutricionista, próprio farmacêutico, esteta, que o receituário digital, com a assinatura digital hoje, pelos certificados, traz uma segurança maior e traz uma estética legal para o negócio. Um receituário padronizado, com assinatura digital hoje, seria um grande diferencial para esse público também. O receituário é um jeito de começar simples. Você já chegou a pesquisar as empresas que fazem, quanto cobram e tal? Você tem espaço nesse mercado?
eles não cobram nada porque o FII deles é justamente o que você falou. É justamente no marketplace, na farmácia. Para a clínica e até para o médico, não custa nada, porque já o que ele paga no CRM já dá direito ao certificado dele para ele assinar digitalmente. Então, mas olha só, então, já tem gente oferecendo serviço de receituário digital sem cobrar, porque o cara está olhando para outra ponta. Sim. Então, se você for entrar nesse mercado, é um mercado onde você cria um produto que potencialmente é gratuito, sim, que abre portas para o mercado. Se a solução é gratuita e agrega valor na vida do médico, por que ele já não está usando essas soluções? Não depende do médico só, né? Você pega grandes hospitais e clínicas, não depende do médico. O foco não está no médico. O foco, isso é na clínica. Quando a gente fala que depende do médico, a gente fala daquele médico que ele atende sozinho no consultório, atende com a esposa, e ele está ali, é ele, por ele é o empreendedor que é ali, que a empresa é ele. Sim. Quando a gente fala de clínica, de volume, a gente fala de vários médicos atendendo. Mas as clínicas, elas não usam essas soluções gratuitas porque elas não querem ficar amarradas nos marketplaces, alguma coisa assim? Por que elas não usam também? Eu acho que com relação à cultura, quando eu visitava essas clínicas, Juliano, o que eu observava? Os donos das clínicas são pessoas mais maduras, de mais idade. E eles têm uma dificuldade com relação à digitalização. Então, o caminho, acredito eu, que seja a informação e como você bem explicou, que você costuma dizer. Você mostrar benefício e pegar na mão do cara, você vai ter que primeiro ali levar o bolinho, mostrar para ele, levar o café e mostrar como aquilo faz sentido para ele. Mas sabe qual que é uma grande dificuldade, Ricardo, que eu estou vendo? É o seguinte, quando você entra naquela estratégia das clínicas que eu falei, que o cara cria o software para a clínica, o que ele está fazendo? Ele está fazendo meio que o CAC se pagar. Porque o software da clínica tem uma mensalidade e essa Certo. mensalidade justifica a criação do software ali, então remunera a criação do software e remunera as pessoas que vão bater na porta do hospital para tentar educar esse hospital. Porque o ponto que eu não vejo a conta fechando é o seguinte, você fala assim, mas tem que educar esse cara, tudo bem, concordo, mas como que você educa? Com investimento. Ou alguém presencialmente vai ter que ir lá educar o cara, falar assim, não é assim que funciona, tem uma oportunidade e tal, mas esse cara custa. Ou você vai ter que criar conteúdos digitais e vai ter que atrair a audiência, isso também custa. Então o ponto é, você tem um investimento razoável para educar as pessoas, seja presencialmente, seja digitalmente. Se você tem uma receita recorrente, igual um software de gestão da clínica, a conta fecha. Porque ele paga a mensalidade e essa mensalidade vira investimento em educação. Certo. Agora, se você tem que, por exemplo, essa ferramenta ela é gratuita, a emissão, qual que é o ponto? Você não vai tirar o investimento daqui. Daí você fala assim, não, mas o investimento ele vem das receitas dos negócios feitos. Dos gerados na farmácia. Só que esses negócios gerados, eles são aos poucos. Leva um tempo para tracionar. Começa com pouco, depois com médio, depois com muito. Então tem uma curva de adesão e crescimento nisso daí. E o ponto é, muito tempo, é necessário muito investimento até que o retorno venha. Por isso até no episódio anterior eu falei sobre isso com a galera, que é uma das formas de você entrar no mercado de marketplace, que de certa forma é o que você está fazendo, porque você está querendo conectar partes. Então isso é um marketplace. Sim. Mas o melhor jeito de você entrar não é pelo marketplace. É via de regra por um software, por um SaaS. Por isso que o cara que está lá na ponta, entrando na clínica, ele vai vencer esse jogo. Porque é um cavalo de Troia. Ele vai, entrou numa clínica, entrou em duas, entrou em três. Hoje ele já tem um exército de milhares de clínicas plugadas no sistema dele para ter um marketplace. E imagine, inclusive, o poder de barganha que esse cara tem. Tendo milhares de clínicas na ponta, ele pode negociar rebate, comissões das farmácias maior do que ele teria se fosse pequeno. Então, o que eu vejo de risco razoável nesse modelo de negócio é você não criar alguma coisa que gere receita recorrente para sustentar esse negócio. Porque só o FII transacional, ele demora para fechar a conta, porque ele precisa de escala. Mas a receita recorrente não pode ser como um Ads para as drogarias?
Como assim? Seria o quê? Para um tráfego pago dentro do próprio aplicativo? Uma visibilidade melhor? Pode, só que todas as receitas que são meio on demand, sob uso, elas levam tempo para escalar. Então imagina que você colocou várias farmácias. Ah, vou gastar com ads. O cara vai gastar pouquinho, porque ele não sabe dar retorno. No começo não vai dar tanto retorno, porque não tem tanto usuário. Então, é uma coisa que você vai crescendo. Então você vai, sei lá, ter pouquíssimo ads, depois vai ter um pouquinho mais, depois um pouquinho. Vai levar muito tempo para o ads ser relevante. Mesma coisa ganha o transacional. Ah, vou ganhar 10% na transação. Tá, só que você vai ganhar 10% de 10 mil reais. Isso não banca a sua estrutura. Daí 10 mil vira 15, que vira 50, que vira 100 e tal. Daí lá na frente isso vai ficar relevante. Então esses ganhos por FII ou por uso, você de fato vai ser relevante. Mas o problema é que é lá na frente. Já o SaaS, ele você traz para valor presente o ganho. Por quê? O cara vai pagar, por exemplo, um software de clínica médica. O cara paga 2, 3, 5 mil por mês. Então, independente de quantos negócios forem feitos na farmácia, independente de quanto ads for comprado, então você entendeu que ele já tem uma máquina para pagar a conta dele? Cada clínica que ele coloca é um pagador de conta. Então, 1.000 clínicas pagando R$1.000 é 1 milhão, ou 5 mil reais, 5 milhões. Então, o cara já tem um dinheiro. E com esse dinheiro, ele consegue sustentar uma empresa que consiga explorar o dinheiro grande que está no marketplace. Hoje, essas clínicas que aderem a esse sistema de prescrição, é gratuito o sistema de prescrição. Sim. Não é gratuito, eles não têm esse sistema de prontuário. Né? Vocês têm ali o sistema ele é basicamente para prescrição. Sim. Prescrição para o paciente sair e o link que vai para o celular dele como SMS ou WhatsApp é receita. Quando a gente fala de prontuário, realmente aí é um sistema que gera recorrência. Mas nesse caso, não é nessa seara que eu pensei em entrar, Juliano. Eu penso em entrar nessa prescrição mesmo. Então, mas a minha dúvida não é, assim, eu entendi que você quer entrar na prescrição, mas minha dúvida é como que você concorre com o cara que está criando o software da clínica? Porque dentro do software da clínica tem o software de prontuário e tem também a receita digital, está tudo integrado lá dentro. E tá. O receituário digital hoje das clínicas, uma quantidade muito pequena utiliza o receituário digital de sistema próprio, por exemplo, Doutor Consulta. A receita do Doutor Consulta ela já vem com 2 QR Code. Ela vem com QR Code para você acessar o receituário e baixar o receituário, e para a empresa validar o receituário e fazer a dispensação do medicamento. É esses 2. São poucos exemplos. Hoje você tem ali esse receituário digital para a prescrição. Então, mas o receituário, assim, alguns softwares de clínica possuem receituário digital? Possuem. Alguns possuem. Alguns possuem. Concorda que é questão de tempo para que todos tenham? É igual nota fiscal eletrônica. Pensa que lá atrás a nota fiscal era no papel e em algum momento ela se tornou eletrônica. Por uma época era opcional e depois se tornou obrigatório. Sim. No final das contas, todo mundo, todo o sistema de gestão de PDV teve que fazer emissão de nota fiscal eletrônica. Sim. Então a gente está numa fase de transição. Todos os softwares de clínica vão precisar fazer a emissão vão precisar incluir o receituário digital em algum momento. Sim. Agora, qual que é o ponto? É possível você entrar na clínica só com um programa de receituário? Eu acho pouco provável. Eu não acho pouco provável, não. É uma coisa para testar ali, ó. É um teste, porque... Tá vendo como, mas olha que interessante como as hipóteses divergem. Sim. Você tem uma convicção e eu tenho outra. Nem eu nem você está certo. A única coisa que vai dizer se está certo é o teste. É se você chegar numa clínica e falar assim, ó, toma aqui o receituário, cobrando mensalidade ou não, aí você vai depender do modelo de negócio e ver se o cara usa. Se você conseguir fazer isso em meia dúzia de clínicas, falei aí uma dúzia de clínicas, você valida a sua hipótese. Fala, opa, tem uma coisa aqui. E daí você coleta dados. Outra coisa que eu falei, não adianta o cara colocar na clínica e daí você vai olhar lá, tá usando? Não. Você entendeu por que vem o segundo ponto? Pode ser que você consiga convencer 12 clínicas. Põe aí e tal, é de graça, é só R$100, o cara vai e põe, beleza. Mas depois você precisa coletar os dados. O cara tá gerando nota fiscal através do meu sistema ou o cara continua no papelzinho por causa do hábito?
Depois, e o cliente? O cliente está usando essa nota tal ou não? Ele continua no hábito antigo? Daí, se você conseguir validar que você consegue colocar nas clínicas e que tem uso, aí vem o dinheiro. E você viu que interessante, foi legal a gente ter divergido, porque mostra que a hipótese não é certeza. Sim. E tem a ver com o seu repertório de vida e tem a ver com o meu. E não tem como a gente saber sem fazer teste. Só testando. E por isso até tinha uma coisa que, assim, eu mudei com o tempo na minha vida, que, sendo bastante sincero, no começo eu queria ser o tomador de decisão. Alguém chegava para mim e falava, Juliano, faço isso ou faço aquilo? E quem trabalhou comigo, principalmente na época ali do gringo, sabe que a minha resposta padrão é a seguinte, pergunta para o usuário. Porque eu percebi uma coisa, eu posso ficar hipotetizando o quanto eu quiser. A vida real é quando você vai no usuário e faz o teste. Juliano, você prefere isso aqui? Tanto faz. Assim, o que o nosso usuário quer? Se o nosso usuário quer o prontuário, vamos dar o prontuário. Se o nosso usuário não quer, ele quer um sistema inteiro com o prontuário, então talvez você tenha que ir para essa direção. No final das contas, quem escolhe, se você for ver, é o usuário. O nosso papel é gerar hipótese, mas quem valida ela são os usuários. Pode ser que mude de caminho no meio do caminho. Exato. Tanto que eu em um dado momento, assim, eu veio a consciência isso, porque eu comecei a ter como se fosse uma mentalidade mais líquida em relação às coisas. Porque antes eu tinha convicções firmes e, de alguma forma, quando você tem convicções muito firmes, você quer impor elas. E daí eu comecei a entender que a coisa é mais orgânica. E que quanto mais você consegue respeitar que, na verdade, a decisão está nas pontas, o usuário quer isso ou não, mais fácil é a sua vida. Lembra o teste do gringo que eu falei? Sim. Por que eu não queria que o time fizesse as telas? Porque as telas elas seriam hipóteses de engenheiros de software ou designers. E por que eu falei conversem com o cliente? Porque eu queria que as hipóteses viessem dos clientes. Direto, você encurtou o caminho. É como se você barateasse o teste, que foi o que eu falei. Entendeu? Você tem uma oportunidade de testar. Assim, o lado bom é que dentro da sua hipótese ela é mais fácil que a minha. Que a minha, se eu fosse entrar nesse mercado, eu acredito que precisa ter um software de gestão de clínica. E que vai ter que ter uma luta árdua lá na ponta com os softwares que existem hoje, vai ter que ser competitivo. Para fazer um software de gestão de clínica, você tem que fazer um CRM lá dentro, tem um monte de coisa lá dentro. Mudar a cultura da clínica. Você tem que mudar a cultura. Implantar não é simples, vender não é simples e tal. Indo na tese que você falou, é muito mais fácil. Porque é um softwarezinho que não interfere tanto na rotina do cara. No prontuário, nos dados deles. E dado que é simples, faz todo sentido testar. Você consegue fazer um sistema de prontuário, de receituário eletrônico aí, relativamente rápido e barato. E já colocar na mão desses caras. Ou até antes de colocar na mão, pergunta. Vai em meia dúzia, uma dúzia deles e fala assim, eu estou fazendo um sistema, tal, você quer testar? E daí você fala, vai ser de graça ou R$100, sei lá, quanto você vai querer cobrar. E já testa a demanda. Os caras querem, baratinho, contrata a Landor lá, faz rapidinho, testa. Os dados são consistentes, aí você cai para dentro e cria uma empresa. Show. Beleza? Você tem uma oportunidade boa na mão e uma tese boa na mão. Testa e depois me conta. Me conta ali no Insta, escreve em DM aí como que... Pode deixar. Tá caminhando esses testes. Beleza, Ricardo? Beleza, Juliano. Agora que a gente ia tirar a foto, o El saiu. É o que dá fazer ao vivo. Vamos esperar ele voltar. Dado simples, validação. É isso aí, xará. É isso aí. Ô, El! Vamos esperar o nosso amigo até... Chama o El para tirar uma foto nossa, por favor. Aí. Bem na hora da foto você vazou, hein, El? Aí sim, Não, Vai. Aí o cara tem até que limpar a câmera. Muito bom. Valeu, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, viu? Obrigado por tudo. Até logo, El. Obrigado, viu? Obrigado. Isso. Até mais.